Profeta Isaías é a exposição do panorama de hoje, irmãos. Vamos estudar, então, vamos ouvir, vamos expor, vamos aprender sobre o livro do profeta Isaías. Irmãos, profeta Isaías nos livros se tem, então, por assim dizer, toda a palavra de Deus é inspirada e importantíssima, mas ele é dos livros mais profundos, irmãos, de toda a palavra de Deus. Isaías, ele foi chamado a ser profeta em um momento muito complicado da história do povo de Deus, da história do povo de Israel. Em tempos de crise, quando o povo de Deus se afastava da aliança que Deus tinha feito com eles, e que eles, por assim dizer, também respondiam e tinham feito uma aliança com Deus. O povo se afastava e preferia, irmãos, confiar nos falsos deuses das nações vizinhas do que no Senhor Deus glorioso, o Deus dos seus patriarcas, o Deus que os tirou do Egito para colocar numa terra que manava leite e mel, o Deus que os guiou pelo deserto por 40 anos, dando sinais e maravilhas e fazendo com eles aliança. Então, esse é o tempo que o profeta Isaías foi chamado a profetizar no povo de Deus. Tempos complicadíssimos, complicadíssimos. Se a gente for observar, irmãos, no início da missão, antes de Isaías começar a sua missão, ele teve uma visão, irmãos, que marcou o seu ministério. Podemos assim dizer que nesta visão ele saiu renovado, motivado e capacitado. Então, irmãos, esta visão marcou a vida de Isaías, marcou o início do seu ministério. E é com essa visão, irmãos, que nós vamos começar essa exposição de hoje. Então, eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no capítulo 6 de Isaías, de 1 até o 8, nós vamos ler juntos. Essa exposição, irmãos, essa parte, ela resume para nós, irmãos, o coração de todo o livro de Isaías. O coração, porque ela fala sobre a santidade de Deus, ela fala sobre a necessidade de purificação, e ela também fala, irmãos, no envio de Isaías na missão, né? Então, esta passagem vai mostrar um Deus santo, um homem miserável que necessita de ser santificado e purificado, e fala também que Deus capacita e envia. Então vamos ler junto, irmãos, Isaías 6, de 1 a 8. Está escrito assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com duas cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada,
e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, essa é a visão que mudou o coração do profeta Isaías. Esta é a passagem, a visão, a experiência que moldou o coração do profeta Isaías. Ele viu Deus, ele viu o Senhor em sua majestade. Ele reconheceu o seu pecado e ele foi purificado, irmãos, pela graça de Deus, através da tenaz que tocou, da brasa que tocou os seus lábios. E, por consequência daquilo que aconteceu, ele aceitou o chamado à missão. E a partir, irmãos, dessa experiência, a partir desta visão, a partir desta leitura, nós vamos conhecer mais um pouco do livro de Isaías. Porque foi a partir disso que ele também foi usado, irmãos, para proclamar tanto juízo quanto salvação. Isaías foi usado para profetizar juízo e também salvação. É a partir dessa experiência que Isaías foi usado tanto, irmãos, para denúncia do pecado, quanto, irmãos, para a promessa de um Salvador. Tanto para a denúncia do pecado, quanto para a promessa do Messias. Isaías foi usado e capacitado a partir deste momento. Então, irmãos, é com esse pano de fundo, é com isso que nós vimos até o momento, que nós vamos agora caminhar, irmãos, pelo panorama do livro de Isaías. Por essa visão panorâmica, entendendo quem foi Isaías, em que tempo ele viveu e qual é a grande mensagem, irmãos, que Deus quis nos revelar por meio da sua vida e profecias. Isaías, irmãos, um significado próximo do que o seu nome revela é que o Senhor é a salvação. E isso, irmãos, por si só, é o coração do livro geral de Isaías. Essa é o coração da mensagem que Isaías foi chamado a fazer. Então, irmãos, ele profetizou em Judá por um período de 40 anos. Isaías profetizou em Judá por um período de 40 anos. 40 anos. Então, quando, irmãos, nós passamos pelo extenso livro de Isaías, que é uma leitura longa, se não me falha a minha memória, Isaías, ele é o maior livro da Bíblia, em palavras, não em número de capítulos. O livro de Salmos contém 150 capítulos, mas quando letras e palavras são unificadas, Isaías supera o livro de Salmos em tamanho. E, irmãos, tudo isso aconteceu num período de 40 anos, entre os anos 740 e os anos 700, até um pouco depois, antes de Cristo. Então, irmãos, é difícil precisar com total certeza, mas é entre esses anos, com a variação ali, pouco mais, pouco menos. O tempo, irmãos, que ele profetizou, conforme vimos, eram tempos difíceis. Tempo onde o povo estava se afastando da aliança de Deus. O povo estava se entregando a idolatrias. O povo estava se entregando a outros deuses. O povo, irmãos, estavam utilizando de outras religiões, de outras adorações, de outras coisas, para poder viver a sua vida. Então, irmãos, isso, quando o povo se afastava da aliança, conforme vemos lá em Deuteronômio 28, ao se afastar da aliança com Deus, o que vinha sobre o povo? Julgamento divino. O povo seria julgado por Deus. E ao se afastar da aliança, acarretava-se consequências. E esse é o tempo que Isaías profetizava. Então, irmãos, Isaías foi chamado a anunciar tanto juízo
como também esperança futura. Ele profetizou, irmãos, durante os reinados de pelo menos 4 reis, entre os reinados do rei Uzias, passando pelo reinado de Jotão, Acás e também o reinado do rei Ezequias. Esse, irmãos, foi um período onde o povo, ou assim por dizer, a nação de Deus, a nação de Israel, ela sofreu diversas ameaças militares. Ela passou por diversos momentos de guerras e tribulação. Então, irmãos, uma nação que oprimia o povo de Deus é a toda poderosa e conhecida nação dos assírios, né? Ou seja, a nação assíria. O livro de Isaías, irmãos, também, trazendo um pouco aqui de curiosidade, ele é conhecido também por ser o evangelho do Antigo Testamento. O evangelho. Porque nele, irmãos, nós vemos claramente, conforme nós lemos Isaías 53, de 1 a 8, nós vemos claramente que ele revela, que ele fala, que ele apresenta, que ele profetiza o Messias, que ele profetiza a vinda de Cristo, que ele profetiza e ele traz diversas promessas de salvação. Seguindo essa introdução, irmãos, quero mostrar para os irmãos como que esse livro é estruturado. Isaías, irmãos, ele é dividido, de uma forma geral, em 2 partes. E é simples, irmãos, decorar isso porque nós podemos, por assim dizer, que o livro de Isaías, ele conecta muito com o que é a Bíblia, porque ele tem 66 capítulos. E a primeira grande parte, ela é do capítulo 1 até o 39. E a segunda grande parte, ela é do capítulo 40 até o 66. Ou seja, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo. Então, irmãos, ele é como se fosse uma representação da Bíblia no total. A primeira parte, irmãos, do 1 até o 39, a parte que a ênfase é sobre o juízo de Deus. Isaías passa diversos longos capítulos, irmãos, denunciando os pecados do povo. Isaías passa, irmãos, diversos momentos ali denunciando os pecados do povo, fazendo uma denúncia, e ele também, além de denunciar os pecados, Isaías também, irmãos, anuncia que o castigo estava à porta. Além de denunciar o pecado, ele relembra que a consequência estava chegando. O castigo está próximo. A segunda grande parte, irmãos, do capítulo 40 até o 66, a ênfase, ela muda um pouco. Ela muda para quê? Para uma ênfase no consolo e na redenção. Então, aqui Deus promete, nessa parte final, Deus promete uma restauração e ele revela claramente a vinda do rei que seria servo. E que aqueles que seguissem esse servo, eles também seriam servos no reino de Deus. Ele mostra claramente a vinda de um Salvador. E que Israel não necessitaria mais, conforme lemos em 40 de Isaías, que a sua dívida estaria quitada. E que o seu rei, que o seu Salvador, o seu servo, teria pago com excedente. E que as nações vizinhas poderiam se achegar e partilhar daquilo que o seu rei, que é anunciado mais no início como sendo um descendente de Davi, um broto da raiz de Davi, ele faria com sobra e pagaria sua dívida, que as demais nações seriam incluídas também. Então, irmãos, Isaías é a Bíblia no todo, sendo a primeira parte mais do Antigo Testamento e a segunda parte anunciando a vinda do Salvador do mundo. Irmãos, interessante nós aprender sobre isso, né? A terceira parte, irmãos, do sermão, quero trazer alguns temas principais para nós se familiarizarmos.
Primeiro, irmãos, primeira coisa que nós vemos em Isaías é uma ênfase enorme. É uma ênfase enorme. Quem lembra aqui, quando nós pregamos uma série sobre os atributos de Deus, e aí um dos atributos incomunicáveis, né, de Deus, que é a sua soberania, que é a sua questão da sua onisciência, onipotência, da sua onipresença. Isso Deus não comunica, mas que existe um dos seus atributos que o destaca, que ele é em essência, que ele é um Deus santo. E isso ele comunica com aqueles que o temem, e ele guia em santificação até a glorificação. Isaías, irmãos, começa já dando uma ênfase enorme nesse atributo de Deus. Isaías fala sobre a santidade de Deus. Onde nós lemos agora em Isaías 6, e nós vimos que os anjos diante de Deus, eles não falam somente que Deus é santo, mas eles clamam e falam a todo momento que Deus é santo, santo e santo. 3 vezes santos. Então, irmãos, essa visão tremenda do capítulo 6, onde ele vê, irmãos, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso, irmãos, impacta e marca todo o ministério de Isaías e marca também todo cristão, todo filho de Deus que lê. Por quê? Isso é uma ênfase enorme na questão de que Deus é santo. E ele não é só santo, ele é santo, santo e santo. E isso, irmãos, nos mostra que esse atributo coloca Deus como sendo essencialmente santo. E todo pecado, toda falta cometida diante de algo que é santo, ele deve ser cobrado, ele deve ser pedido ali algo em troca, deve ser punido. E por Deus ser santo, nós aprendemos que ele é extremamente santo, até mesmo, irmãos, nos nossos pensamentos, até mesmo aquilo que está mais íntimo dentro de nós, que nós não percebemos, coloca nós em um estado de oposição à sua santidade. Quando, irmãos, nós pensamos que estamos mais controlados, que estamos mais dominando os nossos pecados, que nós estamos mais puros diante de Deus, um pensamento lá no íntimo perverso, contaminado por inveja, por ciúmes, contaminado por fofoca, maledicência, contaminado por ira, por raiva, por ódio, ele mancha essa santidade de Deus. Porque Deus é limpo, santo numa proporção que até mesmo a menor vileza nossa faz com que nessa santidade seja mostrado o tamanho da nossa maldade. Então, irmãos, e diante dessa santidade, nós encontramos então o quê? Juízo de Deus. Nós encontramos juízo contra o nosso pecado. E é através disso, da visão que Isaías teve da santidade de Deus, é que ele é chamado, então, irmãos, a apregoar o juízo de Deus na nação de Israel. A falar para que eles se arrependam, porque Deus usaria as nações vizinhas para julgar Israel, começando pelos assírios e posteriormente pelos babilônios. Então, irmãos, o povo de Judá, fundado na corrupção, na idolatria, e eles tinham o pecado da opressão dos pobres também, que acarretava sobre eles, que Isaías alertou eles. Isaías passa a denunciar todos esses tipos de coisa e mostrar que a santidade de Deus, ela anda junto com a sua justiça. E que Deus é justo e que não deixaria nenhum mal que eles cometiam, que eles estavam cometendo, impune. Na sequência, irmãos, um outro dado que nós precisamos entender no livro de Isaías é que o livro brilha e ressalta com as promessas do Messias.
O brilho, irmãos, é enorme, que o Novo Testamento utiliza muito o livro de Isaías. Então, um dos principais temas, além da santidade de Deus, também é as promessas do Messias. Isaías 7,14, quem tem a Bíblia acompanha, fala do nascimento virginal de Cristo. Fala da obra miraculosa do Espírito Santo. Fala que, eis que a Virgem conceberá e dará um filho. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Mais adiante um pouquinho, irmãos, posterior à promessa do nascimento virginal, em Isaías 7,14, nós temos uma promessa também do capítulo 9, verso 6. E este versículo proclama que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Isaías 9,6. E esse menino, um pouco mais adiante, era maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e também príncipe da paz. Na leitura que fizemos em Isaías 53, irmãos, esta passagem descreve de forma impressionante o servo sofredor. Irmãos, ali, há 750 anos antes, ele fala sobre aquele que levaria sobre si as nossas dores. Aquele, irmãos, que seria ferido pelas nossas transgressões. Aquele que seria, então, utilizado como sendo o sacrifício para nos religar a Deus. O castigo que nos traz a paz. Todo homem, irmãos, ele é crucificado pela culpa do seu pecado. Ele acarreta dentro da consciência uma cobrança, porque Deus cobrará todo o pecado da humanidade. E Isaías aqui profetizava aquele que levaria a nossa culpa. Todo homem, irmãos, ele nasce assim como a tartaruga nasce na areia e ela não vai para o asfalto da cidade, mas ela vai para o mar. Ela não pega o caminho errado, mas ela encontra-se com as águas do oceano. Mesmo saindo naquele momento a vida, todo homem, ao decorrer da formação da sua consciência, sabe que o mal praticado, o pecado praticado, a transgressão praticada contra a lei de Deus lhe será cobrada no final. Você não precisa falar de Bíblia para ele e nada. E ele é tão corrompido em seus pecados que ele anseia por um Deus que possa lhe salvar. Só que o homem está tão aprofundado no pecado que ele produz para si falsos deuses e não consegue encontrar o verdadeiro Deus. Mas ele anseia por um Deus. Então, irmãos, Isaías 53 revela o verdadeiro Deus que desceria e se faria sacrifício por nós. E o pecado que nos atormenta, trazendo culpa, trazendo medo, trazendo pânico, o pecado que nos atormenta, nós descobrimos então neste cordeiro, neste servo, nós descobrimos então no justo que ele é o sacrifício que foi provido por Deus para assumir a culpa do nosso pecado. Isaías também mostra, irmãos, além de revelar o Messias, o Salvador, o Cordeiro, Cristo, ele mostra que existe uma soberania de Deus que controla todas as coisas. E que ele provê até mesmo homens, e ele usa homens, como é o caso de Ciro. Isaías, 150 anos antes, já mostrava ao coração do israelita, pós o exílio babilônico,
que quando eles choraram que Deus usou de maneira errada o exílio para exortar eles, Isaías 150 anos antes, em um lance posterior de profecia, ele fala que não, vocês estão enganados, porque Ciro foi usado por Deus para derrotar o Império Babilônio que vos oprimia. Isso mostra, irmãos, que Deus é soberano e Ele utiliza todo o universo e que tudo o que acontece, quer seja de mal ou quer seja de bom na nossa vida, existe um controle soberano de Deus. Tudo o que acontece e o que acontece contribui e coopera para o bem daqueles que Deus ama. Quer seja uma correção por nós nos afastarmos da aliança e passarmos por um período de exílio, um período de escravidão, como também quer seja a libertação por pessoas que talvez nós nem sabemos e eles nem temem a Deus, mas Deus os usa. Deus usa circunstâncias, pessoas para a libertação. Isso fica claro no livro de Isaías, irmãos. Alguns destaques importantes, irmãos, que nós precisamos conhecer no livro de Isaías é: Isaías 6 é o chamado do profeta, uma visão poderosa da santidade de Deus. E uma clara fotografia do nosso pecado. Ali mostra um contraste, irmãos. Pensa você agora, que está me ouvindo. Pensa cada um de nós aqui. Se Deus te transporta agora para frente do trono dele. Pensa no teu dia a dia. Pensa na tua consciência. Se você não tem coragem de colocar os teus pensamentos para o teu esposo ver, se você não tem coragem de colocar os teus pensamentos para a tua esposa ver, ou para o teu filho testemunhar, ou para o teu pai testemunhar, o que você faria diante de um Deus que vê tudo hoje, agora, neste momento? Qual seria a nossa reação? Ai de mim, porque eu sou impuro e habito. Se você tivesse qualquer reação diferente dessa, com certeza a graça não te alcançaria, mas o fogo te consumiria e não te purificaria. Então, irmãos, Isaías 6 mostra santidade versus pecados. E assim, irmãos, que Isaías passa pelo processo de misericórdia e graça, ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 40, irmãos, mostra ali então uma etapa de tom de consolo. Isaías passa a consolar. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Aqui somos lembrados, irmãos. Isaías 40, nós somos lembrados que Deus fortalece os cansados. Que Deus renova as forças dos que esperam nele. Então, o livro de Isaías traz para nós conforto, traz para nós renovo espiritual. E ao lermos o livro de Isaías, devemos ler e nos alimentarmos de que ali há promessas de consolo para o povo de Deus. A promessa de conforto e a promessa também de renovo ao povo de Deus. Isaías 53, irmãos, com certeza, do livro todo, ele é um dos capítulos mais conhecidos. E mostra ali a descrição do sofrimento do Messias, né? Já falamos, 750 anos, ou por volta de 700 anos, antes do Messias descer. Isaías já estava anunciando que o Cristo, irmãos, era transpassado pelas nossas transgressões. Aprender dessa frase, transpassado pelas nossas transgressões, aprender disso, irmãos, significa o quê? Qual é o ápice do entendimento desta pequena passagem? Transpassado pelas nossas transgressões.
É a mesma coisa de alguém, uma pequena ilustração. É a mesma coisa de alguém que está sendo procurado, quer seja pelo bem ou pelo mal, assim, por qualquer entendimento, ou pela polícia ou por um bandido, e ele desce no aeroporto com aquela camiseta verde lá, ó, que o irmão Samuel está, e tem lá um homem, um atirador de elite, e ele tem a referência do Samuel, é o de camiseta verde. Você pode executar ele a um tiro de longa distância. O Samuel descobre isso e ele coloca a camiseta verde em outro. Coloca lá no irmão Jean. E aí, assim que o atirador vê, ele faz o abatimento do irmão Jean. O que acontece? O que acontece aqui? Transpassado pelas nossas transgressões. A ira de Deus transpassaria o cordeiro. A ira de Deus mataria alguém em nosso lugar. Mas só que a ira de Deus, ela cobraria de nós. Ela cobraria o meu pecado de mim na eternidade. Quem padeceria no inferno pela eternidade, corpo e alma, seria eu pelas minhas transgressões. Mas não, irmãos. Foi ele, foi Cristo que padeceu. Ou seja, o alvo da ira de Deus para cobrar os meus pecados que estavam em mim, foi colocado em Cristo. Ele morreu em meu lugar. Isso é o entendimento dessa, irmãos, dessa pequena frase. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Aquilo que seria cobrado de mim, foi cobrado dele. E por causa deste sacrifício, é que nós temos paz com Deus hoje. Irmãos, Isaías 65, 66 nos mostra e revela a promessa, irmãos, gloriosa de novos céus e de nova terra. Depois vocês leem. Lá, irmãos, aponta para a consumação da obra da redenção. Aquilo que Cristo iniciou na cruz, a nova criação, que se culminará no final, irmãos, com a completude da nova criação, onde virá novos céus e nova terra, e a Jerusalém que desce do alto, habitará entre nós. E Deus governará toda a terra. Irmãos, 66 finda o livro de Isaías. Passamos, irmãos, por uma visão panorâmica. E o que nós podemos hoje aprender de aplicação para a nossa vida, para o nosso dia a dia? E podemos aprender para o nosso dia de hoje, que estamos aqui sentados ouvindo a palavra. Nós somos chamados, irmãos, a fazer o que Isaías fez. Reconhecer a santidade de Deus, irmãos. Reconhecer que há um Deus santo que governa todas as coisas. E ao reconhecermos, irmãos, aceitar o seu chamado, de viver uma vida em santidade a Ele também. Uma vida, irmãos, de assumir as nossas responsabilidades e de viver uma vida em santidade a Ele. Quer seja sendo, identificando na sua palavra tudo aquilo que compete a mim. Tudo aquilo que eu vivo em desconformidade com a palavra de Deus, eu pedindo capacitação e força do Espírito Santo, passar a viver então uma vida em conformação à santidade de Deus. Para que, como Ele é santo, nós também sejamos santos. O que nós podemos aprender também, irmãos, que nós devemos confiar em Deus em tempos de crises, de incertezas, como Isaías confiou. Isaías, irmãos, foi chamado a profetizar em tempos difíceis. E ele prontamente cria, e ele prontamente, irmãos, tinha descanso que Deus estava no controle de tudo. Confiava. Ele confiava e tinha descanso que Deus controlava toda a situação, mesmo em tempos difíceis. Precisamos, irmãos, crer e proclamar, irmãos, a mensagem do Evangelho, assim como Isaías cria no Messias, cria que Deus enviaria um descendente de Davi que governaria o povo para a santidade, que governaria o povo para abranger todas as nações. E nós, de igual modo, irmãos, devemos crer que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação.
para a transformação minha, da minha família, da minha casa. Que a salvação que Isaías prometia, hoje nós temos uma responsabilidade de crer que ela chegou. E que nós não esperamos mais ninguém a não ser Cristo em nossas vidas. E nós não esperamos mais nada a não ser o Evangelho e a palavra de Deus para a transformação. Que Jesus Cristo chegou. Devemos, irmãos, viver de igual modo Isaías viveu na esperança. E a esperança de cumprimento total da profecia. Se nós, irmãos, não vivemos o total cumprimento, mas essa deve ser a nossa esperança. Se Isaías não viu o Messias, mas nós já vimos a promessa se cumprir. Devemos crer nele. Devemos crer em Cristo para a nossa salvação. E a esperança de que ele voltará e nos levará para a eternidade com ele deve ser o motivo da nossa vida. A esperança de que Cristo voltará em nuvens de glória e trará consigo a nova Jerusalém e renovará todas as coisas, criando todas as coisas de novo. E ele já começou isso na cruz, a refazer o homem pelo seu evangelho. Devemos então viver tal transformação na esperança de que todas as coisas serão transformadas e que nós viveremos em um corpo glorificado, em um mundo e no céu sem pecado. Essa deve ser a nossa gloriosa esperança. Isaías profetizava a primeira vinda e nós devemos crer na primeira vinda, viver uma vida em santificação e transformação, sendo motivados e sendo o nosso combustível da nossa fé, a volta do nosso Salvador, onde habitaremos com ele por toda a eternidade. E todo o ímpio e todo aquele que não aceita a Cristo como Salvador genuíno, viverá também por toda a eternidade, mas não com ele no céu. Mas será cobrado aquilo que foi cobrado em Cristo nele. Os pecados cometidos contra um Deus santo requer uma eternidade de punição. E assim, no inferno serão cobrados daqueles que não aceitam e que não vivem uma vida de esperança no seu retorno. Devemos, irmãos, viver a gloriosa esperança, irmãos, de que no final todas as promessas de Deus serão cumpridas no povo da aliança, no povo que o teme, no povo que foi regenerado por este evangelho, no povo que foi reconectado com Deus por este sacrifício, no povo que foi aceito como filho de Deus pela morte de um Cordeiro Santo e Imaculado. O Messias de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que cumpriu toda a lei por nós e que estendeu graça e misericórdia por nós. Queridos, ao concluir essa mensagem, irmãos, nós vemos que o livro de Isaías revela a gravidade do nosso pecado. Revela que nenhum homem pode subsistir diante de um Deus santo. Mas ele também revela a grandeza da graça de Deus. Que se Deus quisesse consumir com Isaías, ele consumiria. Mas ele o purificou. Isaías merecia? Não, sem merecimento. Ele aponta, irmãos, para a nossa maior necessidade. Qual é a nossa maior necessidade? Sermos reconciliados com Deus. Sermos religados com Deus, porque nós somos caídos. Nós necessitamos do Evangelho. Ele aponta, irmãos, para a nossa maior esperança. Se nós vivemos carregados de culpa, se nós vivemos achando que aquilo que nós fazemos pode nos apartar de Deus e pode nos levar ao inferno, eu convido você a depositar a sua confiança em Cristo, a depositar a sua confiança no Messias, a depositar a sua confiança em Jesus Cristo que veio, irmão, e sofreu em nosso lugar. A punição que estava para mim foi transmitida para ele. E através disso, irmãos, viver uma vida de paz com Deus. O que nós tememos? Nada mais pode nos separar do amor de Deus. Amém? Nada mais. Porque o Cordeiro é suficiente. O sacrifício do Messias foi suficiente para, irmãos,
pagar os nossos pecados. Ele sofreu em meu lugar, no seu lugar e no nosso lugar. E hoje, irmãos, ele reina soberano sobre nós. Ele reina soberano sobre esse universo. Ele venceu o inferno e a morte. Que a mensagem, irmãos, de Isaías renove a cada um de nós hoje. Que a mensagem do livro de Isaías, irmãos, renove a nossa fé. Mas não em nós, que nós podemos alguma coisa, não. A nossa fé de que Cristo pagou pelos nossos pecados. E de que Ele nos ligou de novo em Deus. E que nós desfrutamos agora de uma paz contínua. Que Deus usou os reinos, as nações, o próprio seu povo, entre idas e vindas, e corresponder e não corresponder com a aliança, mas para preparar o caminho daquele que certamente nos religaria com Deus. Então, irmãos, enquanto nós aguardamos o glorioso dia do seu retorno, onde ele governará presencialmente este universo, e nós viveremos e veremos e desfrutaremos de novos céus e nova terra, irmãos, que isso seja o combustível da nossa fé. E que o próprio Isaías cria de forma poderosa de que o Messias viria. E ele veio. Que agora o retorno dele, a nossa fé seja igual a de Isaías. E que através disso, irmãos, nós tenhamos combustível para nós estarmos constantemente ao pé de Deus. Que as nossas esperanças não sejam, irmãos, saúde, riqueza, que as nossas esperanças não sejam carros, automóveis, diplomas, não. Mas que a nossa esperança seja viver uma vida em santificação para Ele. Viver uma vida para a glória dEle. Porque 100 anos aqui não se compara com a eternidade com Ele. Então, 100 anos eu vou rejeitar o que for preciso rejeitar. Para viver uma vida em conformidade e uma vida parecida cada vez mais com o que está por vir. Uma vida mais parecida com o que está por vir. Porque lá nós viveremos uma eternidade. Irmãos, o que é 100 anos? 100 anos é isso. E uma eternidade é isso aqui. Mas isso aqui não está aqui, nem ali não. Nem ali no vizinho, nem nada, nem nada, nem nada. É como se fosse uma corda, onde 50 centímetros dessa corda aqui ela fosse pintada em vermelho e o restante da corda fosse amarelo. E você fosse seguindo a corda e nunca mais acabasse. O que é 100 anos? Que nós, irmãos, motivados pela esperança do seu retorno, possamos fazer uma vida de 100 anos para a glória dele, mais parecida com toda a eternidade. Que nós não utilizamos esse pedacinho de corda, e nós não utilizamos, irmãos, que nós não venhamos utilizar esse pedacinho de corda para perder todo o restante. Mas que nós venhamos, irmãos, utilizar para a glória dele, para ser mais parecido com ele, para estar mais em conformidade com a sua palavra, e não para almejar coisas que serão perecidas no julgamento eterno. Podemos ter 200 casas, não ficará pedra sobre pedra. Podemos juntar todo o dinheiro e riqueza deste mundo e colocar ao lado da eternidade, seria como uma formiga ao lado de um elefante, ou muitas vezes maior. Uma formiga ao lado de todas as baleias amontoadas. Uma formiga ao lado de todos os animais amontoados. Vocês estão entendendo? Que o Senhor nos usa, irmãos, para ser filhos dele. Mas não para esta vida, uma vida de glória, mas para a vida eterna com ele. E que nesta vida nós possamos refletir um pouquinho aos homens a sua glória e a sua santidade. Amém, irmãos? Feche os olhos, vamos orar.